Nosso cordial boa noite para os irmãos da UEC, da União Espírita Cristã de Vila Velha, amigos queridos, próximos do nosso coração, com quem nós temos o prazer de sempre estar juntos, mas contingencialmente estamos um pouquinho separados por um tempo, mas certamente voltaremos a nos unir em breve. Nosso boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão ouvindo essa transmissão. Nós vamos falar essa noite sobre mediunidade nos dias atuais. A gente começa lá no Antigo Testamento. Vamos voltar lá no livro do profeta Joel, quando ele fala, o profeta Joel faz uma profecia e ele diz: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa passagem do profeta Joel, ela era uma profecia, como já dissemos, e ela foi repetida por Pedro, escrito lá no Atos dos Apóstolos. Quem escreveu foi Lucas, mas quem disse foi Pedro, falando sobre o dia de Pentecostes, mostrando que um evento que aconteceu ali, naquela região, naquele tempo, era o resultado da profecia do profeta Joel. Os discípulos de Jesus estavam todos com medo, assustados, porque o mestre havia acabado de partir definitivamente para o plano espiritual superior, e eles estavam ali, então, sem saber como agir, agindo timidamente. Mas, estando eles trancados em casa, dizem eles que línguas de fogo desceram dos céus e os atingiram. E naquele momento eles começaram a falar diversas línguas. E isso aconteceu justamente na festa de Pentecostes. Pentecostes era a segunda das três grandes festas judaicas. Tinha a festa da Páscoa anteriormente, e o Pentecostes, e depois viria a festa dos tabernáculos. São as três grandes festas. E nessa festa do Pentecostes, era também conhecida como a festa da colheita. Então vinha gente de todos os lugares, vinham pessoas de toda aquela região ali que falavam as mais diversas línguas. E naquele dia, os discípulos de Jesus começaram a pregar o evangelho para aquelas pessoas, falando cada um na sua língua. Houve falatório, logicamente, de que eles estavam bêbados, que eles estavam possuídos, enfim. Muita coisa falou-se. Mas a partir daquele momento, houve uma diferença entre o que eram os discípulos antes e o que foram os discípulos depois. Ali, a mediunidade começou a assumir o seu papel grandioso que ela tem até hoje na divulgação das ideias do Cristo. A mediunidade sempre existiu, mas o apóstolo Emmanuel fala lá no livro Caminho, Verdade e Vida que até aquele dia, até ali, os discípulos eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantaram os espíritos dos infortunados, falaram aos reis da terra em nome do Senhor. Ali a mediunidade tomou a proporção que ela tem até hoje, crescendo, engrandecendo e ajudando a cada um de nós a nos engrandecer. Mas é lógico que a mediunidade não começou ali. A mediunidade surgiu desde que o ser humano surgiu na face da Terra. Desde que o ser humano começou a pensar, a ter pensamento contínuo, ele começou a ter a mediunidade, principalmente a mediunidade de intuição. É tão antiga a mediunidade na Terra que não se tem noção de quando ela começou. Sabe-se que a religiosidade na Terra começou por volta de 40 mil anos atrás, logo depois do final da última grande era glacial. Os fósseis encontrados na Europa, principalmente, primeiro daqueles homens primitivos que ainda não eram os Homo sapiens, eram os homens de Neandertais, os fósseis já mostram para nós que existiam práticas religiosas exercidas pelos Neandertais. Os Neandertais, uma classe de homens um pouquinho inferior ao Homo sapiens, eles foram os primeiros
a cultuar os seus mortos, a sepultar os seus mortos em rituais específicos. E uma coisa assim interessante é que, além de ser os primeiros a enterrarem os seus mortos, os neandertais tinham uma forma muito típica, muito padrão de enterrar esses mortos. Primeiro que eles eram sepultados com alimentos em torno deles, com enfeites, com víveres, com coisas para que eles consumissem quando ressuscitassem. Porque a impressão que eles passam é que eles tinham a convicção de que eles iriam ressurgir, que eles iriam ressuscitar de alguma forma. Não sabiam como, obviamente, mas tinham essa noção intuitiva. Outra coisa interessante é que muitos neandertais sepultavam os seus mortos em posição fetal, em posição da mesma forma como nós ficamos no nosso útero. E ainda mais interessante e até mesmo um pouco perverso é que algumas pessoas eram sepultadas amarradas, como se eles quisessem que aquelas pessoas não ressurgissem. Então amarravam os corpos, sepultavam os corpos amarrados para que eles não ressurgissem. Vejam que eles demonstram ter uma convicção muito grande na vida futura. O que ia acontecer eles não sabiam. Não tinham a menor noção do que ia acontecer, mas eles sabiam que a morte daquele corpo não era o fim. Um pouco mais adiante, em fósseis mais recentes, de 17 mil anos passados, já na época do Homo sapiens, na verdade o homem de Cro-Magnon, que era o Homo sapiens europeu, foram encontrados também fósseis que demonstram que o Cro-Magnon, que já era o Homo sapiens, eles não somente tinham visões religiosas, como eles demonstravam em sua arte a capacidade de conversar com os espíritos. Mostravam nos desenhos que eles deixavam nas paredes das cavernas a ideia de que eles estavam em transe, fazendo rituais religiosos em transe, ou seja, conversando de alguma forma com os espíritos. O mais icônico desses achados aconteceu em uma caverna na França, chamada Caverna de Lascaux, em que existe um desenho de um bisão aparentemente abatido, atravessado por uma flecha, e ao lado dele, desenhado de forma transparente, um homem deitado com alguma coisa em sua cabeça que parece um bico. Ao seu lado, no alto de uma vara, havia um pássaro. As primeiras interpretações desse achado era de que isso tratava-se da externação de um acidente de caça. Aconteceu um acidente e eles desenharam no fundo da caverna esse acidente. E aí a pergunta que começa a surgir: por que tão profundamente, em uma caverna tão profunda, de 250 metros, num lugar de dificílimo acesso, nas paredes altas e no teto, num lugar onde não havia absolutamente luz nenhuma, por que foram desenhar isso lá nessa caverna? E por que esse homem estava desenhado de forma transparente? E por que ele havia um bico na sua cabeça? Um pesquisador chamado Mircea Eliade, que não é espírita, também não é religioso, é simplesmente um pesquisador, ele alegou que aquilo ali era a retratação de ritual xamânico, em que o homem deitado com roupa ritualística, em transe, conversava com seu espírito guia, que é o pássaro no alto da vara, pedindo auxílio para as próximas caçadas, que era uma coisa sagrada para eles, porque representava a vida deles. Vejam a antiguidade de tudo isso. Nós podemos ver lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz dizendo que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunicação com as criaturas. Ou seja, aquela mediunidade de intuição, essa mediunidade que todos nós temos e que todos nós usamos todo dia de nossas vidas, quando fazemos uma prece, por exemplo, ou quando recebemos intuições para nos amparar, ou até mesmo intuições perversas, nos indicando caminhos errados, logicamente executados por espíritos inferiores. A intuição é o sistema inicial de intercâmbio. Também, nesse livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que o homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, na caverna,
instado pelos instrutores amigos que lhe amparavam a senda, passou a indagar sobre a causa e a origem das coisas. Vejam que lá nesse livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz já fala sobre a mediunidade de intuição, afirmando para nós que a mediunidade de intuição foi a primeira e a mais antiga que surgiu. Foi o sistema inicial de intercâmbio com os espíritos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, nos traz uma informação muito interessante, a pergunta no item 159, onde ele fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Ora, essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, ou seja, todos nós temos a capacidade de receber intuição. Por essa afirmativa, podemos dizer que, de certa forma, todos nós somos médiuns, ainda que alguns e a maioria de nós seja médium apenas para receber intuições. E Allan Kardec completa no final: todavia, usualmente assim só se qualificam, ou seja, só se chama de médiuns, aqueles em quem a capacidade, a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. Então, nós nos habituamos a dizer que são médiuns apenas aqueles que têm transe mediúnico patente, explícito, que nós podemos perceber. Porque, do resto, todos nós somos, entre aspas, médiuns, ainda que médiuns de intuição, com aquela mediunidade anterior, primitiva, que não nos abandonou até hoje e não vai nos abandonar. Muito pelo contrário, a tendência dela é só crescer. Chamamos de médiuns apenas aqueles que têm manifestações patentes, mas, de certa forma, todos nós somos médiuns. Por isso que nós, estudando a doutrina espírita, nós podemos perceber como que a ciência e a filosofia espírita evoluem com a humanidade. Não que os ensinamentos espíritas evoluem, porque praticar a caridade, amar a Deus e a Jesus, a influência dos espíritos, a comunicabilidade, tudo isso continua. Mas o movimento espírita, ele é evolutivo, ele evolui, ele muda de acordo com as necessidades. Nós podemos ver patentemente que a primeira fase do espiritismo, lá na era de Kardec, ainda era voltada quase que exclusivamente para a ciência. Kardec fazia ciência ao estabelecer métodos positivistas para o teste das coisas que vinham do plano espiritual. E os outros cientistas que estavam com ele também promoviam essa ciência, como, por exemplo, Bosano, Ernesto Bosano, William Crookes, outro cientista, Camille Flammarion, o grande poeta do espiritismo, Leon Denis, e tantos outros que fizeram estudos profundos sobre a ciência espírita. Mas, a partir do momento em que a árvore do Evangelho foi trazida para o Brasil, começamos a dar foco na religiosidade, sem abandonar jamais a ciência espírita, mas mostrando que o espiritismo traz consequências morais e religiosas profundas. Espíritos grandiosos como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, mais recentemente Divaldo Franco, Ivone Pereira, Meimei, José Raul Teixeira e uma infinidade de outros que vieram estabelecer a religiosidade espírita entre nós. Mais recentemente, o de que nós mais necessitamos, além da ciência e da religiosidade, é conhecer o espiritismo pela sua filosofia, por tudo que ela ensina, pela solidez dos seus ensinamentos, baseados numa filosofia estabelecida por Kardec, discutida por seus seguidores e tomada por nós como uma realidade indiscutível. Aí destacam-se pessoas que levam a filosofia espírita a todos os meios, independente desses meios serem ou não espíritas. Nós vemos pessoas como Alberto Almeida, como a nossa querida Sandra Borba, o André Trigueiro, que faz reportagens na televisão mostrando a importância da ecologia, mostrando a ecologia sob a ótica espírita, sem citar espiritismo. O Rossandro Klinger, que está sempre também nos canais de televisão, mostrando como se cuida de crianças e adolescentes, sob a ótica espírita, sem jamais citar o espiritismo, porque não há necessidade, porque o espiritismo está camuflado, digamos assim, em todas as religiões. O Haroldo Dutra trazendo a parte da legislação, das leis do espiritismo,
associando as nossas leis ao nosso estabelecimento legal aqui na Terra, como juiz que ele é, a Sueli Caldas Schubert e tantos outros que mostram que nós, espíritas, hoje somos espíritas por conta de tudo que o Espiritismo nos ensina, pela filosofia espírita, praticando a religiosidade espírita e com a convicção que a ciência espírita nos ouve. Lembram-se quando Kardec, na pergunta 459, perguntou aos espíritos se eles influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta deles foi icônica. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nós vivemos sob a égide dos espíritos superiores. Não que eles nos tutelem como marionetes ou como crianças indefesas, porque esse período já passou há vários milênios atrás. Eles nos permitem agir pelo nosso livre-arbítrio, nos dão condições de influir em nossas vidas, e influem para o bem ou para o mal de acordo com a nossa vontade, de acordo com os requisitos pessoais de cada um de nós, que escolhe se queremos ser agraciados com as coisas boas ou com as coisas ruins. Depende da nossa sintonia e depende da afinidade com que nós nos relacionamos, com que tipo de espírito nós estamos nos relacionando. Mas não podemos negar, em hipótese alguma, que a influência dos espíritos é uma realidade constante na vida de cada um de nós. Nós nunca podemos negar isso. E aí, o Espírito Emmanuel, falando pelo Chico Xavier, ele faz um comentário no livro Caminho, Verdade em Vida. Ele diz que, sobre as influências dos espíritos, ele diz uma frase bastante interessante. Vamos ouvir o que ele diz. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Acentuando, não necessitamos de manifestações fenomênicas da mediunidade para que sejam estabelecidos esses movimentos de intercâmbio entre nós e o plano espiritual, o plano invisível. Elas acontecem constantemente, elas acontecem dioturnamente. Não há necessidade do transe explícito para que nós nos relacionemos constantemente com os espíritos. Emmanuel está dizendo isso. Ele continua falando que todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. A intuição é um tipo sutil de mediunidade que atinge todas as pessoas, que todas as pessoas são portadores, que todas as pessoas são usufrutuários desse tipo de mediunidade. Nós somos seres intuitivos, a intuição é algo que surge, a palavra diz que é algo que surge dentro de nós, é uma intuição que vem de dentro, ou seja, é um insight, é uma coisa que nasce em nós. Nós espíritas sabemos que elas nascem dentro de nós porque chegam via perispírito, chegam via a aparelhagem mediúnica que cada um de nós tem. Alguns de forma patente, como disse Allan Kardec, e ostensiva, outros de forma sutil e intuitiva. A mediunidade não depende, a mediunidade nem a intuitiva e nem a mediunidade patente. Mas, sobretudo, aquela mediunidade ostensiva que nós chamamos, ela não depende do desenvolvimento moral do médium. Não depende de um monte de coisas. Existem médiuns de elevada condição moral, existem outras de baixíssima condição moral, e nesse intermediário, uma infinidade de pessoas. Independe da crença do médium. Tem médium que nem sabe que é médium. Ele simplesmente o é, sem nem acreditar em absolutamente nada. Ele não acredita em Deus, não acredita em espírito, mas ele é médium assim mesmo. Depende da intelectualidade do médium. Existem médiuns geniais, outros de baixíssima capacidade de inteligência. Independe da consciência do médium saber que é médium, já falamos sobre isso. Independe da condição física ou da condição mental do médium. Médiuns lúcidos e médiuns totalmente desequilibrados existem.
médios de perfeita compleição física e médios limitados fisicamente. Depende, sim, de uma predisposição orgânica com a qual nós já nascemos. Algumas pessoas nascem com essa predisposição orgânica para exercerem a mediunidade além da intuição, para exercerem a mediunidade ostensiva, a mediunidade patente. Também depende da orientação sexual, da etnia, da idade, da condição social, de qualquer coisa. É um atributo do ser humano encarnado, baseado em algum tipo de modificação interior em sua estrutura física. A mediunidade é um atributo do espírito imortal, que se manifesta na matéria, nos seres encarnados, por uma predisposição congênita, uma predisposição orgânica. Simples desse jeito. Também no livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel fala que a faculdade intuitiva é instituição universal. Mais uma vez afirmando, todos nós a temos. Através de seus recursos, através dos recursos da intuição, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta. Da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Olha que são várias formas de interação entre o plano espiritual e o nosso plano. Ele citou algumas aqui, religiosas, estamos cansados de saber sobre isso, filosóficas. Muitos achados da filosofia, se não a maioria deles, vieram do plano espiritual. Artísticas e científicas. Nós poderíamos citar como exemplo patente, conhecido por todo mundo, sob o ponto de vista científico, a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. O mundo morria pelas bactérias. Um dia ele trabalhou em seu laboratório pesquisando algumas bactérias que não tinham nada a ver com antibióticos. Fleming esqueceu, no cansaço, foi dormir e esqueceu algumas amostras de bactéria expostas em seu balcão de trabalho. No dia seguinte, ou alguns dias depois, quando ele voltou ao seu laboratório, ele percebeu que as amostras estavam cobertas por um tipo de fungo que era capaz de matar boa parte daquelas bactérias. Esses fungos, então, e construiu o primeiro antibiótico, chamado penicilina. E ele afirmava que não tinha sido ele que havia descoberto, porque aquilo foi uma obra do acaso. Grande cientista como era, deu o atributo da descoberta ao acaso. Nós sabemos das intuições dos espíritos, mas Fleming foi tão honesto com essa afirmação que ele não registrou a patente da penicilina, porque ele alegava que não tinha sido produto do seu trabalho, tinha sido obra do acaso. Nós sabemos que o acaso não existe, que essa grandiosa obra foi promovida pelos benfeitores do plano espiritual. Mais pertinho de nós, mais patente, nós encontramos outro tipo de influência intuitiva, é nas artes. Na arte é tão simples vermos a intuição boa e muitas vezes a intuição ruim dos espíritos perversos, dos espíritos brincalhões, mas a intuição grandiosa que alguns artistas recebem, e muitos deles não têm o menor escrúpulo em dizer que aquela recepção que ele teve, que aquela música, aquele poema que ele recebeu, surgiu simplesmente do nada. Nós temos diversos acontecimentos em torno disso. E, na maioria dos casos, os artistas não aceitam essa influência e acham que é fruto da genialidade deles. E muitas vezes o é, porque se o artista não for genial, ele não recebe intuições boas. Mas é como Kardec diz lá no Livro dos Médiuns. Se um homem estiver perdido no deserto, a ponto de morrer, e ver dois caminhos, resolve optar pelo caminho B ao invés do que ele tinha escolhido anteriormente. E lá na frente encontra um oásis. Se ele for um homem de fé, vai dizer, o meu bom espírito me orientou a seguir esse caminho. Se ele for um ateu, ele vai dizer, ou um orgulhoso, vai dizer, genial a minha ideia de seguir o caminho alternativo. Mas nós sabemos que as intuições existem também sobre esse campo. Nós vamos citar aqui dois exemplos rápidos
só para que a gente veja como isso é patente em nossa vida. Um jovem inglês dos anos 60, chamado James, ele estava dormindo, pousando na casa de sua noiva em Londres, e certa noite ele acordou no meio da madrugada, ouvindo os acordes de uma melodia. E ele acordou completamente sem sono, foi até a sala, abriu o piano e começou a tocar nas teclas a melodia que ele ouvia em sua mente, e começou a anotá-las. E também logo depois começou a escrever algumas palavras que se encaixavam ali. Passou a madrugada ajeitando aquela música que ele ouvia na sua mente e que ele escrevia como se alguém estivesse tocando para ele ouvir. E ele acabou escrevendo essa música. No dia seguinte, ele pensou, essa música não é minha. Saiu pela cidade mostrando para todos os músicos que ele conhecia se alguém já tinha ouvido aquela música, porque aquela música surgiu em sua mente. E as pessoas diziam, não, essa música é linda, mas ninguém nunca ouviu, nunca ouvi tocá-la. Passou por vários lugares perguntando como alguém que achou um tesouro ou uma carteira cheia de dinheiro e sai perguntando se tem dono. Se não tiver o dono, pego para mim. Foi o que ele fez. Pegou a música para ele e escreveu a música como se fosse dele. E realmente era, porque foi o seu gênio musical que estabeleceu, que pôs aquela música no papel. Apresentou a música para os seus companheiros de banda e os seus companheiros olharam e falaram, essa música é muito bonita, mas não tem nada a ver com o que nós cantamos. Essa música era tão estranha que ela só foi colocada num LP desse grupo, 2 LPs adiante para encher um espaço que estava vazio. O nome dessa música é Yesterday. E esse James chama-se James Paul McCartney. Ele conta isso de forma aberta para quem quiser ouvir, nunca escondeu essa história. E ele afirma que quem escreveu a música foi ele, mas quem criou a música, até hoje, ele não sabe quem foi que o fez. Nós percebemos o quanto nós recebemos de influências artísticas no mundo. Quantos artistas estampam quadros que viram à noite no plano espiritual em desdobramento e não se lembram sequer que viram. Apenas tem aquele quadro, aquela visão em sua mente. Reproduzem o quadro aqui e às vezes ficam famosos porque reproduziram o que eles viram no plano espiritual. Aqui no Brasil, para não ser diferente, nós também temos o nosso. Allan Kardec, para só ratificar tudo isso que nós estamos falando, nós não estamos falando coisas alheias à doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 462, falando sobre essa influência, Allan Kardec pergunta aos espíritos, é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? E os espíritos respondem, algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e digno de vulgarizá-las. Os bons espíritos, os espíritos superiores, nunca entregam a um nécio, a um preguiçoso, a uma pessoa que não tem conhecimento musical, uma grande música, ou a quem não tem conhecimento de pintura, uma grande pintura, um grande quadro. Primeiro é preciso que quem recebe a intuição esteja preparado para recebê-la, como estava muito mais do que preparado Paul McCartney já nos anos 60. E depois que tinham dignidade em si para divulgá-los, para divulgar esses achados. E ainda, se possível, de ter a humildade e a hombridade de dizer, essa música não é só minha, alguém me inspirou e eu não sei quem foi. Os espíritos já falavam sobre isso em 1857. Para não ficar para trás aqui no Brasil, nós temos um caso muito semelhante. Vocês conhecem o cantor Almir Sater? Ele conta num programa da Inesita Barroso que certo dia ele foi jantar na casa de seu grande amigo e parceiro, Renato Teixeira. Enquanto Renato Teixeira arrumava algumas coisas lá pela casa, Almir Sater viu um violão encostado na parede, que faltava uma corda. Ele então pegou aquele violão, que era do filho do Renato Teixeira, e começou a tocar alguma coisa. E na medida em que ele ia tocando, as notas iam saindo e aquela melodia foi se criando dentro da sua mente, e em poucos minutos ele estava com a melodia completa, composta
e decorada, todinha na base do violão. Renato Teixeira, seu parceiro e amigo, quando começou a ouvir os acordes daquela melodia sublime, começou a escrever um texto que se encaixava naquela música. E daí a poucos minutos, eles haviam composto uma música com letra e tudo, muito mais do que isso. Uma das músicas brasileiras mais premiadas no exterior. Essa música chama-se Tocando em Frente, gravado por eles, pela Maria Bethânia e por mais uma infinidade de pessoas, por mais uma série de pessoas. E o Almir Sater, depois de prestar esse testemunho, nesse programa já citado, ele diz o seguinte, abre aspas, acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos assim. Letra e música prontas. Acho que essa aí foi psicografada mesmo. Fecha aspas. São palavras do próprio autor. Ou seja, ele demonstra claramente que aquela música foi recebida pelo ponto de vista intuitivo. Ele falou psicografada porque não conhece o que é efetivamente a psicografia, mas o que ele quis dizer é que ele recebeu aquela música como presente, eles receberam aquela música e aquela letra como um presente do plano espiritual. Eles atestam e falam isso publicamente. É difícil uma pessoa pegar a sua melhor música e dizer que essa música foi doação do plano espiritual. Mas, mesmo compreendendo tudo isso, nós precisamos dar o grande valor às reuniões mediúnicas. Porque lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 10 de Mateus, Jesus fala, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Nós fazemos isso nas reuniões mediúnicas. Nós curamos os enfermos, ressuscitamos os mortos, curamos os enfermos da alma, porque os enfermos do corpo já existem os médicos e os enfermeiros que o fazem. Ressuscitamos os mortos, aqueles mortos que sequer têm condição de reconhecer a sua condição de desencarnado. Ressuscitamos aqueles que desistiram da vida, os desiludidos. Tudo isso nas reuniões mediúnicas. Limpamos os leprosos, os sujos, os imundos da época de Jesus, como aconteceu com André Luiz, no plano espiritual que estava ali, entre aspas, imundo naquele lamaçal em que ele se encontrava e que o Espírito Clarence o recolheu. Expulsamos os demônios sem os expulsar, acolhemos, mas expulsamos os demônios do orgulho, do egoísmo, da raiva, enfim, tantos outros que estão ali. Tudo isso dando de graça, porque tudo de graça recebemos. Mas o que fazer no momento em que nós não podemos realizar reuniões mediúnicas presenciais sem pôr em risco a vida das pessoas que estão participando e também a vida das pessoas que convivem conosco em nossas casas. Contingencialmente estamos impedidos de fazê-lo. E qual é o problema disso? Problema nenhum, porque enquanto as reuniões mediúnicas estão paradas, elas continuam existindo de forma intuitiva, todas as vezes em que fazemos uma reunião de estudo, todas as vezes em que fazemos uma reunião de vibração via computador, todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus para ouvirmos uma palestra singela, uma palestra simplória como esta, mas com a nossa mente ligado no propósito de auxiliar. Todas as vezes que nós evangelizamos uma criança ou um adolescente, nós estamos praticando a mediunidade, porque a mediunidade não se pratica apenas no fechado das reuniões mediúnicas. Aquilo é um tipo de reunião que nunca pode terminar, mas não tem problema nenhum ela ficar suspensa para que nós possamos fortalecer-nos em saúde, em conhecimento e, acima de tudo, em auxílio àqueles que precisam, porque nessa pandemia o que não faltam são pessoas carentes, necessitadas. Se a atividade mediúnica explícita, a atividade mediúnica propriamente dita, se reduziu a praticamente zero, as tarefas de evangelização, de estudo, de irradiação e, acima de tudo,
As tarefas de assistência e promoção social se multiplicaram. As casas estão distribuindo cestas, roupas, máscaras, como nunca fizeram antes. Não é porque estão ociosos, é porque a necessidade se ampliou. Praticamos a mediunidade em qualquer lugar, em qualquer situação em que nós estivermos, porque mediunidade não se pratica apenas em reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica é uma grande proposta de amor, com o objetivo de acolher, de consolar, de esclarecer e de orientar os desencarnados carentes de afeto em nome de Jesus. E isso é um fato. Amamos a reunião mediúnica e estamos com muita saudade dela, mas não nos podemos nos arriscar na irresponsabilidade de contaminar pessoas ou fazer com que essas pessoas transportem esse vírus para suas casas, onde podem encontrar crianças, onde podem encontrar idosos ou pessoas doentes ou frágeis que poderão não resistir aos ataques da doença. Se a mediunidade intuitiva foi a primeira que surgiu e será também a última que nós vamos utilizar, não há necessidade nenhuma, não há problema nenhum em passarmos um grande estágio, um grande período sem utilizar as reuniões mediúnicas. Lá no livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel já nos faz uma advertência que muito lembra esse momento que passamos. Ele fala: não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Não precisamos ficar tristes nem abatidos por isso. Nós temos tanta coisa a fazer em benefício do Espiritismo, em benefício dos espíritos desencarnados, como preces, como reuniões de vibração, como até mesmo passes à distância, que nada mais é do que uma reunião de irradiação específica, como auxílio daqueles necessitados que estão famintos, como socorro às vítimas de todas as enfermidades, inclusive essa que está nos assolando nesse momento. Nós temos tanta coisa a fazer por Jesus, em nome de Jesus, e pelas pessoas que nos estão cercando. Temos tantas coisas a fazer pelos espíritos desencarnados, servindo para eles de exemplo de como se comportarem quando estiverem em uma situação de dor e de sofrimento. Por que imaginar que a falta de uma reunião mediúnica na casa espírita poderia trazer qualquer tipo de desequilíbrio ou de transtorno ao plano espiritual? Se os espíritos conviveram milênios, milhões de anos sem a necessidade de uma reunião mediúnica, porque faziam, praticavam, promoviam a mediunidade de todas as formas, como continuam fazendo hoje. A cada vez que eu acordo na madrugada, pensando em fazer uma prece, e faço essa prece, eu estou estabelecendo um intercâmbio mediúnico com o Espírito que me disse: eu preciso de uma prece nesse momento. Façamos uma prece, porque isso também é atender às necessidades da mediunidade do plano espiritual. Não vamos deixar de ser médiuns, não vamos deixar de ser trabalhadores de reunião mediúnica só porque não estamos, no momento, efetivamente trabalhando dentro de uma reunião mediúnica. Nós temos muito que fazer, porque a intuição foi a primeira forma de mediunidade que surgiu. E todas as formas de mediunidade irão se convergir para a mediunidade de intuição. Aquela mediunidade em que o intercâmbio entre nós e o plano espiritual seja feito de forma sutil, como o era a mediunidade exercida por Jesus. Ninguém nunca viu Jesus em transe, a não ser no momento da transfiguração ou em raríssimos outros momentos, porque Jesus praticava mediunidade divina de intuição. Se ele recebia auxílio de alguém do plano espiritual, e Emmanuel costuma dizer que Jesus era o médium de Deus, se ele recebia essa intuição do plano espiritual de espíritos tão superiores quanto ele recebia pela via intuitiva, porque ele não precisava entrar em transe especificamente para se comunicar com os espíritos. E no futuro todos nós seremos assim. A mediunidade, como nós entendemos hoje, ela talvez seja passageira sob o ponto de vista evolutivo. Daqui a alguns milhões ou até mesmo bilhões de anos, não teremos mais necessidade disso. Talvez estejamos fazendo hoje um ensaio para compreendermos
esse novo tipo de mediunidade que é muito mais velho do que o tipo com o qual nós estamos acostumados. Vamos pensar nisso. A mediunidade do passado era intuitiva, era intuição, e no futuro voltará a ser com toda certeza. Mas nós nunca deixaremos de prestar o nosso serviço nas reuniões mediúnicas quando isso se fizer possível, porque é necessário, logicamente, que sempre é, principalmente para o crescimento de nós que trabalhamos na reunião, porque a principal função de uma reunião mediúnica é fazer grandioso, é fazer crescer aqueles que dela participam e que nela servem. Partindo já para a conclusão do nosso trabalho, vamos citar mais um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, trazendo o pensamento de Emmanuel quando ele diz que é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se identificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Tudo o que nós já fizemos nesse mundo, ou o que nós ainda vamos fazer de grandioso, vai ter a influência da mediunidade, sobretudo da mediunidade intuitiva. Que Jesus possa nos amparar, nos conduzir por esse caminho e trazer seriedade e calma para todos nós nesse momento de contingência que nós estamos vivendo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja a todos e que Ele possa nos conduzir pelos caminhos do bem. Muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe.